Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que transforma um desafio de saúde numa jornada de pura descoberta. Vamos explorar juntos o primeiro capítulo de As Aventuras da Doutora Diabetes. E o cenário já começa assim, nos dando as boas-vindas ao Vale dos Sonhos, um lugar que, logo de cara, promete uma narrativa cheia de lições, amizades e um jeito bem especial de aprender. Mas sabe como é, né? Em toda boa história, a paz não dura para sempre. De repente, uma certa inquietação começa a surgir, e aí se apresenta o grande enigma da nossa trama. Alguma coisa estava mudando no Vale dos Sonhos. E esse mistério ganha um rosto, o do Pedro. Um garotinho que era pura energia, sabe? Mas que, de uma hora para outra, começou a parecer mais cansado, a sentir mais sede. Eram sinais bem sutis, mas que acenderam um alerta. E o que eu acho mais legal aqui é como a história transforma sintomas médicos em pistas. Não é sobre um diagnóstico frio, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça que precisa ser montado, um enigma para a gente desvendar. E aqui estão as 3 pistas principais que a médica do Vale, a doutora Dinabetes, começa a juntar. O Pedro não estava sozinho nessa. Outras crianças também tinham os mesmos sinais: sede o tempo todo, idas mais frequentes ao banheiro e um cansaço que simplesmente não passava. As peças do quebra-cabeça já estavam todas na mesa. Essa era a pergunta que pairava no ar. As crianças estavam confusas e os pais, claro, super preocupados. Tinha uma tensão ali, um medo do desconhecido que começou a tomar conta da tranquilidade do vale. E para solucionar esse enigma todo, surge uma guia, a doutora Dinabetes. Uma médica dinossauro muito sábia e atenta, que sentiu essa energia estranha no ar e resolveu investigar. Com a chegada dela, o tom da história muda completamente. Olha só, com essa frase simples, a doutora Dinabetes já cria uma conexão na hora. A voz dela é tranquilizadora, não só como a de uma médica, mas como a de uma amiga que chega para ajudar e, mais importante, para trazer compreensão. E é aqui que a gente vê a grande virada emocional da história. De um lado, o medo e a confusão das crianças com algo que elas não entendiam. Do outro, a calma e o acolhimento da doutora Dinabetes, que começa a transformar todo aquele medo em outra coisa. Para explicar o que estava acontecendo, a doutora Dinabetes não usa um monte de termos médicos complicados. Pelo contrário, ela cria uma metáfora super poderosa, a história do castelo da glicose. A explicação é simplesmente genial. O diabetes vira uma confusão dentro do castelo do nosso corpo. Os glucognomos, que são os guardiões mágicos, acabam fechando as portas e não deixam o açúcar que nos dá energia entrar. Uma analogia brilhante e super fácil de entender. E a metáfora se conecta perfeitamente com a realidade. Olha só, o castelo é o pâncreas. Os glucognomos são as células que produzem a insulina. As portas fechadas significam a falta de insulina. E o açúcar do lado de fora, bom, é a glicose elevada no sangue. E o resultado disso é imediato. A história simplesmente desmistifica a condição. Aquilo que antes era super assustador e abstrato, de repente se torna compreensível. O enigma da glicose elevada finalmente estava sendo resolvido, e não com medo, mas com curiosidade. Com esse entendimento, a perspectiva muda. O diagnóstico deixa de ser um ponto final e se transforma no começo de uma nova aventura. Uma jornada que, mesmo com seus desafios, pode ser totalmente gerenciada com as ferramentas certas. E o plano de ação da doutora Dinabetes mantém essa linguagem de magia e aventura. Ela apresenta sensores que são mágicos, ensina que a contagem de carboidratos é como uma chave secreta e ainda celebra as mães como verdadeiras heroínas. Cada passo é uma nova lição nessa jornada. E a mensagem central aqui é sobre empoderamento. A educação sobre o diabetes não é sobre limitações, mas sim sobre dar às crianças o poder para encarar qualquer desafio, mostrando que elas são mais do que capazes. A doutora Dinabetes fecha o capítulo com essa mensagem poderosíssima. Ela reforça que a condição não define ninguém. Essa é uma parte da história de cada um, e que a força para seguir em frente vem da união, da comunidade. E fica essa reflexão, né? A história da doutora Dinabetes mostra pra gente que o jeito como a informação é apresentada faz toda a diferença. Com empatia, criatividade e apoio, um diagnóstico que assusta pode se tornar uma jornada de superação e crescimento. Uma lição, entanto, não só para as crianças, mas para todo mundo.